Me chamo Emily, trabalho na creche Pro Infância com turminha da pré-escola 2, de crianças de 5 a 6 anos de idade. O uso do tablet para a gente, principalmente para a educação infantil, está sendo e sempre foi, né, desde o começo, muito bom no uso de facilitação, né, do trabalho da gente, na pesquisa de trabalho, desenvolvimento de atividades, juntamente com o ChatGPT, que foi uma das ferramentas que vocês apresentaram para a gente, né, e através disso a gente conseguiu desenvolver e vem desenvolvendo muitas atividades que a gente consegue abranger assim um desenvolvimento praticamente total das crianças. Quando a gente vai lá, explica alguma coisa, alguma dificuldade, ele dá alguma ideia, dali, a partir da ideia a gente desenvolve alguma atividade, né? Então está sendo bem bacana. Do uso do tablet, né, principalmente, a gente usa ele bastante também no nosso dia a dia, junto com a caderneta, né, por ser um site e tudinho, a gente usa ele bastante nessa questão. E através dessa questão do site, a gente também usa ele no desenvolvimento das atividades através do chat GPT e algumas outras, a inteligência artificial também, no desenvolvimento, como você falou, de atividades, né? Pesquisa de jogos para as crianças, né? E algumas didáticas também, que muitas das vezes a gente procura didáticas novas para, dependendo, né, da dificuldade do aluno. Tá. Olhe, específico é uma palavra ainda difícil para ele, porque muitas das vezes a gente precisa de alguma coisa direta, né? Alguma pergunta que a gente desenvolve ali, vamos supor, quando a gente trabalhou sobre a consciência negra, eu botando lá, eu gostaria de um planejamento para crianças de faixa etária de 5 anos, da pré-escola, educação infantil, que abordasse a temática da consciência negra. E quando a gente bota lá, ele traz coisas, só que muitas vezes não compactua com a idade da criança. Ou ela vem um pouco fraca, né? Tipo, muitas atividades, só pintura, né? Pinte uma imagem. E muitas das vezes a gente quer alguma coisa a mais, né? Trazer alguma informação que seja verídica, principalmente, né? Além das histórias de educação infantil, né? Que a gente já tem. Então, a gente consegue, se a gente for bastante específica na pergunta e conforme a resposta que ele der, a gente pedir para acrescentar ou reformular a pergunta, né, que a gente fez antes, ele consegue sim, no final, dar uma resposta próxima daquilo que era esperado, né? Principalmente na questão que a gente sempre bate e refala sobre ele. É uma ferramenta muito boa, nos ajuda bastante, só que na questão, principalmente dos códigos de ABNCC, que a gente precisa para pôr na caderneta, né, que no final tem que ser um conjunto completo, ele não consegue. Né? Ele consegue dar o código, mas quando a gente vai ver o desenvolvimento, não tem nada a ver. Assim, ele vai para outro planeta, totalmente diferente. Mas a gente, vamos dizer assim, a gente deixa essa parte de lado dos códigos e muitas vezes a gente só usa o conteúdo, né, a metodologia que ele consegue explicar ali para a gente naquele momento. O Perplexo eu acho que eu só usei uma ou duas vezes, mas eu usava com mais frequência o Teacher. É verdade. Só que a questão do Teacher, ele tem uma dinâmica assim para professores ótima, né? Ele é bem voltado para a educação. Só que a questão dele é que ele ainda não é tão desenvolvido para a educação infantil. Ensino fundamental, desenvolvimento de prova, essas coisas, ele é ótimo. Mas a educação infantil eu sempre senti uma falta bastante, principalmente nos códigos, né? E ali em algumas metodologias. Ele traz assim, uma metodologia muito boa. Só que quando vocês apresentaram, né, a Lisa no teste, assim, foi match perfeito. Porque, como eu já tinha falado para vocês, além dela ser desenvolvida para a educação, ela ter esse meio direcionado bem fixo para a educação infantil, onde a gente consegue botar um tema e ali a partir do tema a gente conseguir desenvolver metodologia, os objetivos de aprendizagem também, né, os códigos, tudo certinho. Então, assim, maravilhoso. É uma ferramenta que a gente, através dela, a gente consegue ter um planejamento completo. Tanto tema, subtema, os objetivos de aprendizagem que foram desenvolvidos durante a aula, os códigos de ABNCC. Então, assim, tudo ali está sempre ligado na Lisa. Então, das ferramentas que foram usadas, ela foi a mais completa até o momento. Consegui, né? Eu não consegui cadastrar todos os alunos, porque, como eu tinha explicado, né, já foi na reta final, a gente estava com algumas demandas em cima, né? Mas alguns alunos eu consegui cadastrar e através das aulas que a gente, como tem lá, né, através das aulas que a gente consegue desenvolver, a parte da gente conseguir avaliar o desenvolvimento do aluno
naquela aula, assim, é muito boa, justamente para aquela questão que eu tinha conversado com o Rogério sobre o parecer descritivo, né? Que a gente consegue através das avaliações que a gente tem durante as aulas ou durante o ano letivo, no final a gente conseguir falar o nome, perguntar o desenvolvimento do aluno e ele conseguir dar ali. E mesmo com as poucas aulas que eu consegui botar lá, né, desenvolver, ele conseguiu me dar um feedback muito bom sobre as avaliações, né, que eu já tinha colocado em cima. Então, assim, foi bem legal. Eu acho que para mim, para a geração, né, que já é mais acostumada com tecnologia, tudinho, eu levo numa boa. Obviamente, né, que tem algumas coisas que a gente precisa, né, de um direcionamento ali, mas vocês nessas questões sempre são ótimos, né, sempre deixam bem explicado e deixam a gente bem à vontade para procurar informações. E até o momento, nenhuma dificuldade, né? A Lisa mesmo, reforçando aqui, ela é muito boa no desenvolvimento, né? Principalmente ali quando a gente vai fazer o planejamento, que ela tem toda aquela questão. Muitas pessoas acham um pouco burocrática, né? Porque normalmente estão acostumados com o chat GPT de só jogar para lá a pergunta e muitas das vezes ela só responder e pronto, né? Mas ali que faz toda a diferença no planejamento. Porque quando você responde, você bota o que, é que você quer, a metodologia, se você quer ativa, né? Que você quer que o aluno participe ou não. E quando você bota quais códigos que você quer que seja desenvolvida a aula, se você quer referência, se você não quer. Então, tudo isso faz bastante diferença nessa questão. Acontece bastante isso, principalmente quando elas botam no chat GPT, né, que vem, eu botei lá. Tem uma colega minha mesmo que ela era... Como é que a gente diz? Ateu, né? Ateu do chat. Não dá pra mim, que eu costumo fazer meu planejamento assim, e porque assim, eu não gosto que faça assim. Muitas vezes ela ia botar, e aquela questão que você sempre falava, quanto mais específica for a pergunta, mais objetiva vai ser a resposta, né? Então, assim, quando ela só fazia, eu quero um planejamento das cores. Mas para que faixa etária, né? Aí eu sempre explicava para ela, mas tem que falar. Eu disse, quanto mais você fala, mais ele consegue lhe devolver alguma coisa que você esteja procurando, né? E por isso que quando eu falei para algumas, que eu até comentei para você, né, que algumas professoras ficaram interessadas, analisa, principalmente quando eu falei que, gente, a gente não precisa se preocupar com os códigos da BNCC, a gente bota lá e ele vem direitinho nos planejamentos, todo mundo, eu quero testar tudinho. E eu vi que algumas agora estão participando também do grupo, né? Então, quando eu informei isso, elas ficaram bem alegres. Eu acredito que ela vai ser muito bem aceita, a Lisa, justamente por conta disso. Porque tudo que vem para facilitar a nossa vida como professor, a gente está sempre disposto a superar algumas barreiras, né? Como eu expliquei para as meninas tudinho, expliquei que o método das perguntas é diferente, que é mais objetivo, então a gente tem mais certeza do que a gente vai receber, né? Então, assim, é ótimo. Tá? Porque, assim, como eu falei, né, nessa questão mesmo dessa minha colega aqui, tem um pouco de resistência por ela ser mais velha, né? Ela tem um pouco mais de resistência por não ser tão fácil, né, esse meio da comunicação digital para ela, mas quando ela viu que tem como auxiliar, não é que vai deixar a gente sem trabalho, né? Que muita gente, eu vou usar isso daí vai deixar o professor preguiçoso. Não é deixar o professor preguiçoso, é facilitar. No caso, eu tenho a ideia, eu sei o que eu quero. Né? Eu sei o que eu quero desenvolver na sala de aula, porque eu sei o que meus alunos estão precisando. Então, assim, a partir do momento que eu sei como perguntar, ali eu vou conseguir um caminho muito mais fácil para mim, tá entendendo? Principalmente, e obviamente, conseguir materiais, ideias, atividades diferentes para os alunos, né? Porque muitas das vezes a gente tem tanto costume de continuar sempre na mesma regrinha, sempre no mesmo caminho. E quando a gente tem um caminho novo, muitas vezes a gente fica, não sei não, né? Mas quando a gente vê que o caminho não é fácil, né? Porque tem vocês aí por trás, tudinho, mas é mais agradável. É bem mais agradável quando se tem uma ferramenta que ajuda, né? Então, eu senti falta de mais formações, né? Porque eu sou da pessoa que gosta de trocar ali informações quando a gente conversa tudinho. Eu senti falta. A última formação da gente, eu não achei que foi tão agradável como as outras sempre foram, que a gente sempre se sentiu muito à vontade. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei se foi porque muitos professores são novos, né? E
eu acho que essa mudança que antes era totalmente educação infantil e agora abrangeu para o ensino fundamental, né? Então, vem outros professores, vem outra, né, outra dinâmica, tudinho para ser abordada ali junto com eles. E eu não senti tanto, assim, tanta conexão, sabe? Eu achei muito distante, até eu mesmo, que você sabe que gosto de falar bastante, eu não falei muito, fiquei mais ali só observando mesmo, né? E, assim, eu sempre gosto muito bastante das formações de vocês, principalmente quando são presencial. Então, aí quando a gente vem, né, e eu vejo as primeiras formações que a gente teve, as trocas que a gente teve, assim, as suas formações sempre são ótimas, Natália. Eu gosto muito de ter você ali junto. Não que as online não sejam boas. Eu acho que, assim, para uma reunião, para um bate-papo ali rápido, né, sempre é bem legal. Mas quando é presencial, que a gente tem ali, você pergunta, a gente responde, ou a gente pergunta alguma coisa, né, e o professor também, que está ali, muitas das vezes, se pudessem, né? Obviamente eu sei que não é fácil, porque muitos dos professores são de fora, né? Se pudessem, uma vez ou outra, ter um professor presencial junto com você, também seria muito legal, porque muitas das vezes, como eu falo, né? A gente, não falo só a gente, mas tipo, todo, né? O professor, eles têm ainda uma certa resistência na questão de online, né? Ah, porque está lá do outro lado, ah, por que não está aqui? Então, quando tem assim um professor junto, eu acredito que facilita bastante, até no entendimento, né? Ali, certo, na escuta, tudinho. No meu ponto de vista, acredito que é o desenvolvimento das atividades, né? Porque muitas das vezes fica repetitivo, sabe? Não é tão objetivo ali a questão. No caso, eu quero quando eu só pergunto, eu boto lá o tema, ele me dá uma atividade. Faça uma atividade de matemática. Mas qual atividade de matemática? Como eu posso, né? Porque tem várias, né? A gente tem vários modos. Então, assim, quando eu tento ser mais específica, mesmo com as perguntas, mesmo a pergunta sendo direitinho, tudinho, eles ainda têm essa dificuldade de me entregar essas coisas, né? Sinto falta, né, de ter uma resposta assim mais clara, porque a partir daquilo, ó, no caso com a Lisa, eu fiz um plano de aula, se eu não estiver enganada, sobre matemática com os números crescentes, né? Então ela me deu várias atividades, me deu vídeos educativos, né? Me deu recreações também que eu poderia fazer, tanto que eu fiz na sala junto com eles, ela me deu uma atividade junto para trabalhar os números crescentes junto com tampinhas, né? Que são atividades assim concretas, que é muito bom para criança, né? Principalmente na faixa etária de 5 a 6 anos. Então, quando ele me vem com uma atividade, ele me dá outros métodos, não é só você fazer uma atividade de matemática, mas você pode fazer deste modo, né? Tem esse daqui, e a partir daquilo dali a gente desenvolve para que seja mais fácil dos alunos. Eu não sei se você lembra que eu tinha falado para você há um tempo atrás que a gente estava trabalhando meio de transporte, e eu falei para você, né, que ele tinha me dado para me fazer um jogo por aluno. E a gente sabe que na educação pública muitas vezes não é viável, né? Então eu fiz um quebra-cabeça maior para que fosse usado coletivamente, né, em grupos separados, e as crianças assim eu consegui desenvolver. Diferente da Lisa, no caso ela me deu já uma atividade quando ela falou da matemática, ela me disse que eu poderia usar tampinha, mas ela disse que eu poderia usar gravetos, pedrinhas. Então assim, se eu não tivesse a tampinha, era mais fácil o graveto, porque tem bastante árvore aqui na escola, era mais fácil uma tampinha. Folhas também ela me deu a ideia, né, e me deu vídeos também do YouTube com atividades que eu poderia reaproveitar as folhas também colhidas pelas crianças, né? Que foi uma atividade até que o professor, que vocês trouxeram. O Luca, né? O Lucas trouxe aqui, que a gente fez a partir das folhas recolhidas, a gente fez animais, né? E várias outras coisas. Esse ano eu trabalhei com um aluno que ele chegou para mim, principalmente com dificuldade social, né? Interação social, era nula, praticamente zero, sem fala na sala de aula, né? Não sabia pegar no lápis, assim, questão motora era zero, e a questão social também. Então, assim,
eu, obviamente, por os anos trabalhados, eu já sabia como introduzir ele na questão social, mas assim, quando a gente tem essa questão da coordenação motora, muitas vezes o que dá para um, não dá para o outro, né? Eu tentei métodos antigos, assim, antigos eu quero dizer que passados, né, que eu já tinha trabalhado, e eu tentei usar com ele, e não deu certo, não deu certo, porque ele tinha, assim, uma certa resistência, justamente por essa questão social, né? E aí eu fui lá no chat e botei alguns métodos, e graças a Deus ele foi mais objetivo na resposta, e principalmente na questão de uso de massinha, de modelar, ele me falou bastante, né? Na pega do lápis, pinça, nessas atividades que muitas vezes a gente olha e pensa que é mais da creche, né? Que são crianças pequenas e que realmente é onde a gente desenvolve essa questão, né? Principalmente coordenação motora grossa, pulo, essas coisas. Então, assim, a partir de atividades, né, tiradas dali, dos planejamentos que eu fui adaptar, era sempre assim, eu botava atividade, eu pegava o planejamento, ele me dava, né, e dali eu perguntava a ele como adaptar para aquele aluno, né, explicava qual era a dificuldade, como é que poderia ser a reação dele naquela atividade, né, e ele conseguia me dar um norte totalmente diferente, por isso que graças a Deus eu entreguei ele, consegui escrever, né, escrever, socializar maravilhosamente, falar também assim com os coleguinhas, porque ele socializava e falava em casa. Então, assim, toda vez que acontecia alguma coisa dentro de sala de aula que eu via ele retraído, aí tanto eu quanto os outros colegas, né, puxavam para a conversa, e as outras crianças já puxavam por questões de ver a minha interação com ele, porque assim, eu acredito que a interação da criança tem que ser leve, né, tem que ser do jeito dela, porque a criança não gosta de ser forçada a nada, né, muito a gente que é adulto não gosta, né, porque a criança vai gostar, vamos ser sinceras. E quando a gente teve, né, todo esse trabalho em equipe, não só meu, mas como da sala inteira, através dessas atividades, eu consegui até identificar dificuldades em alunos que eu não tinha conseguido identificar, né? Porque muitas vezes ele olhava, aí eu, pronto, na questão da tesoura, eu ensinando ele a cortar folhas, né? Porque eu não corto papel. Como tem muita folha aqui na sala, na escola, e a gente ia lá, catava o meu mundo de folha, mas vamos fazer uma aula de recorte. Então a gente usava bastante a tesoura junto com as folhas, e eu via através do desenvolvimento dele, que eu estava sendo trabalhado nele, a dificuldade no outro. Então eu disse, então aquela atividade que eu pensei para um, conseguiu alcançar outro, né? Muito bom. Que, graças a Deus, deu resultado no final. Novamente, crítica vai ser difícil ter, né? Tanto pelo projeto, que para mim, Emily, né, então como professora de educação infantil, está sendo muito bom, está sendo divisor de água, principalmente na questão, além da tecnologia, da mente, de abrir mentes, né, de mostrar para muitos professores que não é só aquilo, que a gente tem outras metodologias de procurar, de evoluir, né, no ensino das crianças. E para você, principalmente para você, que está com a gente, né, que eu tenho mais contato. Eu dou parabéns também para toda a equipe da Lisa, que está, assim, maravilhoso o projeto. Eu acredito que vai ser muito bem recebido. Eu não vou conseguir repetir todas as palavras que eu gostaria de repetir da outra vez, mas eu tenho novas, né? Sempre vai ter novas para você, Natália. Porque, assim, você é uma menina muito especial no que você faz. Dá para ver que você gosta, porque não é fácil deixar família, deixar costumes, deixar amigos. Não, eu não digo assim deixar de não, mas de se afastar, de você estar em um local novo, com pessoas totalmente novas, com cultura totalmente nova. Então, assim, você está inserida em um meio que você não era acostumada e você se deu esse trabalho, você disse, não, eu quero, eu vou, e você está aqui. Então, assim, se você continua aqui é porque você tem capacidade. Acredito que o chefe, né? Acredito não, o chefe escolheu muito bem, tá entendendo? Muito bem mesmo, porque você mostra serviço, você tem ali sempre um direcionamento pra gente muito bom. Eu sempre gosto muito quando alguém diz assim, a Natália tá aí, quer falar. Sempre fico muito alegre, porque eu gosto. Você é uma das poucas pessoas que vem aqui de tava precisando de uma entrevista ali. Eu digo, senhor, aí quem é a Natália? Eu digo, sim, a Natália. Tudo bem. Porque eu sei que assim, a liberdade que vocês dão de querer saber o que a gente tá precisando e de quando não tá bom. Tipo assim, não tá bom do jeito que a gente gostaria de estar, porque nem tudo é do nosso jeito, né? Mas tipo assim, que aí você sabe que pode melhorar e você vem e você melhora, então assim, é ótimo.
é ótimo mesmo, porque mostra que vocês estão empenhados atrás de resultados. Então, fico muito feliz mesmo pelo projeto de vocês, por a gente ter sido contemplado com esse projeto, porque assim, é uma dádiva de Deus, tá entendendo? Só tenho a agradecer e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Obrigada. E que sempre, cada vez mais, vocês venham evoluir nos projetos de vocês que vocês têm aí, né? E que a Lisa venha com tudo, que a gente já está preparado.